Olá pessoal, tudo bom? Professor Bruno C aqui com vocês e hoje vou falar um pouquinho com vocês aí dessa Unicamp segunda fase. A gente já esperava, tá? A parte de inglês dessa prova, afinal de contas a própria Unicamp já tinha dado a pista que as questões interdisciplinares de inglês da segunda fase iam ter muito mais das outras matérias do que simplesmente inglês, e nós tivemos em anos anteriores e nesse ano inclusive várias questões que você conseguia responder 100% com o texto, então a outra matéria era meio que um pano de fundo ali, mas o importante era só a interpretação de texto. Mas esse ano, na primeira fase da Unicamp, a gente já não teve isso. A gente teve questões ali que você precisava sim conhecer a fundo esses outros conceitos de outras matérias. O inglês estava lá para ajudar, né? Ele tinha algumas informações ali, mas definitivamente é uma questão muito mais mista, muito mais integral com outra matéria do que simplesmente aquilo que é uma interpretação de texto, né, que o tema é geografia. Então nessa primeira fase da Unicamp a gente já teve o aviso e foi o que a gente teve aqui. Então a gente teve uma questão com biologia e uma questão com geografia. Tá? A questão de biologia definitivamente mais biologia do que inglês, mas você precisava ali do texto, 100% do texto, as questões voltavam ao texto e voltavam a um gráfico que a gente tinha lá o tempo todo, e definitivamente você precisava conhecer conceitos de ecologia, conceitos de fisiologia animal. Então o conceito que ele tem aqui, né, da endotermia, né, do fato dos seres humanos terem uma certa temperatura, e como isso pode talvez não se concretizar mais, a gente pode talvez ter problemas com isso aí, já que, né, através de atividade humana, a gente está prejudicando aí o planeta. Então conceitos, poluição, né, o impacto da atividade humana, excesso do uso de fertilizantes, conceitos clássicos aí da biologia presentes. E é claro, você também precisava do inglês, porque o gráfico que a gente tinha aqui, ele era essencial para você conseguir montar a resposta e definitivamente, né, você precisa traduzir alguns trechos. E uma das questões que é justamente sobre sobre a opinião de uma das pessoas apresentadas aqui no texto, definitivamente sem o inglês você não conseguia fazer, mas ao mesmo tempo, né, sem esses conceitos clássicos de biologia, sua vida ia ficar muito mais difícil. Geografia foi um pouco mais tranquilo relativamente, pelo menos do ponto de vista de inglês. Afinal de contas, o item A era 100% interpretação de texto. Eu diria 99% interpretação de texto. Tinha uma expressão, tinha uma única coisa que não estava, né, em nenhum lugar, não estava no texto, não estava lá, que é a expressão, né, do 11 de setembro. Então o nome do ataque, como ficou conhecido, isso não está em lugar nenhum e definitivamente era legal de você colocar aqui nesse item A, que queria saber sobre o memorial que foi construído no lugar das Torres Gêmeas. Isso era importante. E outro pedaço que pede para você citar diretamente do texto. Então definitivamente esse pedaço é pura interpretação, é puro inglês, você tinha que conseguir construir ali um trechinho chatinho de você traduzir. Tinha alguns caminhos que você podia seguir, você podia fazer uma tradução um pouco mais literal, você podia fazer uma tradução um pouco mais adaptada, como você se sentisse confortável, porém o vocabulário, eu admito, nos dois textos era relativamente exigente, ok? E o item B, que aí era 100% geografia, né? Aponte impacto geopolítico para os Estados Unidos do acontecimento descrito no texto, identifique um país do Oriente Médio posteriormente envolvido no acontecimento, 100% geografia aí. Então você tinha que ter um conhecimento aí dos Estados Unidos, pós-Guerra Fria, a ideia do George W. Bush, do Guerra ao Terror, tá bom? Iraque, Afeganistão, tudo bem? Você tinha que ter esses conhecimentos aí, com certeza. Então, aquela coisa, as questões cada vez mais integradas é o futuro aí dos vestibulares, e definitivamente foi algo que a gente teve bem forte, bem pesado aqui. Mas no geral, os tópicos das outras matérias eram bem mais acessíveis. O que complicou realmente aqui provavelmente foi o inglês, porque novamente os vocabulários não eram necessariamente aí os mais tranquilos do mundo. Você precisava de um pouquinho de técnica, aí você precisava de um pouquinho de, né, maneiras diferentes aí de dar a resposta certa caso tropeçasse um pouquinho. Mas no geral, uma prova que poderia ter sido muito pior, pelo menos no que diz respeito a inglês. Galerinha, espero que tenha dado tudo certo e a gente se vê na próxima.